bastante tempo já. O roteiro para uma educação antirracista, essa Isso. exposição faz parte disso. Me Sim. interessou muitíssimo, porque trabalho bastante com isso aqui na formação de professores. Então, queria parabenizar naquela época, enfim, todo esse trabalho que você faz. Quem vai coordenar essa mesa vai ser o Luca, então eu passo a ele agora e peço, então agora a gente vai começar a transmitir também pelo YouTube Luca, essa informação. José, se você puder, pode começar, tá bom, José Vitor? Agradeço muitíssimo. Luca? Olá, boa noite a todos e boa tarde mais uma vez. Bem-vinda, Cristina, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É realmente uma grande oportunidade para nós. A moderação passou para mim foi nas últimas 24 horas, justamente para poupar um pouco a Rosângela de ter já feito a abertura do evento, então eu me responsabilizei por essa mediação. A professora Inocência não sabia disso, foi resolvido entre ontem e hoje. Bom, eu vou fazer uma pequena apresentação da Cristina para todos os presentes conhecer um pouco o seu trabalho e depois passarei a fazer, enfim, colocar algumas questões para a nossa conversa, para a Cristina, e convidando todos também a apresentarem questões e interagir no debate, porque acredito que uma conversa horizontal, com a participação de todos, possa ser a forma melhor de aproveitarmos essas oportunidades. Então, vou passar a ler a apresentação da Cristina. Cristina Roldão é socióloga, professora adjunta convidada da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal e é investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa. Dentre seus objetos de pesquisa, destaca-se os estudos que tratam acerca dos processos de exclusão e racismo institucional que tocam os afrodescendentes na sociedade portuguesa, temática essa desenvolvida inclusive em sua tese de doutoramento, intitulada Fatores e Perfil de Sucesso Escolar Inesperado, entre aspas, trajetos de contratendência de jovens das classes populares e de origem africana, defendida em 2015. Além disso, Cristina Roldão foi membro da coordenação da seção temática Classes, Desigualdades e Políticas Públicas da Associação Portuguesa de Sociologia. Para além do espaço acadêmico, em seu sentido mais restrito, a convidada tem participado na avaliação externa de programas como o Programa Escolhas, desenvolvido pelo Centro de Estudos Territoriais entre 2006 e 2007, e também foi membro da equipe de missão do Observatório de Trajetos dos Estudantes do Ensino Secundário. Ademais, a pesquisadora tem participado no debate público alargado sobre o racismo e desigualdades étnico-raciais na sociedade portuguesa, caracterizando-se como uma referência nacional e internacional em tais problemáticas. Tem diversos trabalhos publicados, organizados e co-organizados, como Caminhos Escolares de Jovens Africanos, de 2016, que acedem ao ensino superior, desculpem o título completo, Vidas Plurais, Estratégias de Integração de Imigrantes Africanos em Portugal, de 2011. Enfim, espero que essa singela apresentação tenha sido suficientemente esclarecedora do trabalho e da relevância da Cristina no panorama português e não só. Passaria para introduzir, enfim, essa nossa conversa. Luca, eu penso que a apresentação foi ótima para esclarecer quem é a Cristina Roldão, mas há uma coisa que eu faço questão de acrescentar. Por favor. A Cristina Roldão fez parte também do grupo de redação do Plano Nacional de Combate, de Prevenção ao Racismo e contra a Discriminação Racial. Obrigado, professora. O primeiro em Portugal. Com a Inocência e com outros colegas. Sim, fez parte do grupo de redação, comigo e outros colegas. Bem, temos críticas, como é óbvio, né? Mas é o primeiro plano, alguma vez feito em Portugal, de prevenção ao racismo. Enfim, era isso que eu queria dizer, desculpa.
E, bom, para começarmos essa conversa, Cristina, já que temos uma audiência bem internacional, temos pessoas que vêm de diferentes países e diferentes contextos, talvez eu pense que a Cristina pudesse compartilhar conosco uma panorâmica das questões ligadas à afrodescendência em Portugal e à luta antirracista. As lutas contra o racismo respondem a problemáticas que claramente não são exclusivas de Portugal, mas são globais. No entanto, acredito eu que eles se declinem de acordo com os contextos e as realidades históricas do país. Portanto, gostaria que Cristina pudesse, enfim, nos apresentar uma panorâmica dessas questões em Portugal, por favor. Bem, antes de mais, eu quero agradecer-vos o convite para estar convosco e de ter este privilégio de ser das primeiras a participar nos eventos que vocês vão organizar ao longo deste projeto. E, portanto, desde já é um prazer estar convosco, é um prazer também participar nestes debates que atravessam o Atlântico e que nos ligam e que vamos podendo conhecer, porque não há outra forma, não é? Claro que podemos ler, podemos ver vídeos, mas é desta forma que se vão estabelecendo mesmo relações que passam não só pelos circuitos mais dominantes, mas também por aqueles e aquelas que estão envolvidas na academia, claro, uns mais ativistas ou mais explicitamente ativistas, não é, Inocência, e outros e outras que não são tão explicitamente, mas quando nós olhamos para o seu percurso, nós percebemos que quer dizer que só muito compromisso, só muita convicção é que permite fazer certos percursos dentro da academia, não é? Não posso deixar de também deixar aqui um agradecimento muito especial à professora Inocência, que, como viram, desde o início é logo muito generosa comigo, promete que há uma bomba de um livro que virá no primeiro trimestre, e eu fico logo aqui com um problema para resolver, porque agora o livro tem que sair, não é? No primeiro trimestre, claro que vai sair. É um livro que está a ser feito com outros colegas e que remete para uma das questões prioritárias do debate que tem surgido no debate público sobre o racismo em Portugal, e que tem a ver com as questões da memória, com as questões das políticas de memória, com o apagamento, não é, da história negra em Portugal. E é também um prazer estar aqui e estar com a professora Inocência, porque ela tem sido alguém que tem sempre estimulado muito este trabalho, com as suas críticas, conhecerão bem a professora Inocência, portanto, não sem piedade quando tem que fazer uma crítica, mas estando muito presente desde o roteiro para uma educação antirracista em Setúbal, na exposição, na revisão de textos, na redação de textos para livros que estamos a organizar, e, portanto, é um prazer estar com ela neste percurso e estar convosco também, não é? Porque é através dela que também chega a vocês. Indo à questão colocada pelo Luca, bem, são muitas as questões e eu acho que elas têm muitas semelhanças com aquilo que são as prioridades do debate a nível internacional sobre a questão dos afrodescendentes, das pessoas negras em várias partes do mundo. E depois, claro, nós podemos discutir as especificidades dessas questões comparativamente com outros contextos. Eu vou primeiro, se calhar, falar sobre aquilo que me parecem que são prioridades e depois conversamos, se acharem bem, sobre aquilo que podem ser algumas diferenças e particularidades, por exemplo, entre o contexto português e o contexto brasileiro, não é? A violência policial e sobre corpos e territórios negros é, sem dúvida, uma das prioridades do movimento negro em Portugal, e é de forma muito consistente, e é onde, porque, claro, o movimento negro em Portugal, as comunidades negras em Portugal são variadas, não é? Do ponto de vista da sua classe, do ponto de vista de género, do ponto de vista da orientação sexual, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da sua inserção territorial. Portanto, ela em si, a ideia de uma comunidade negra una, homogénea, quer dizer, isso não é real, como é óbvio. Mas se há tema onde se obtém alguma convergência destes diferentes setores e convergência também do ponto de vista internacional,
quer não só na escolha da questão, não é? E a definição da questão como os termos da sua discussão. Eu acho que um dos temas centrais e uma das questões centrais é efetivamente a violência policial, e isso tem que ver com vários casos, uns que são públicos, outros que não são públicos, não é? Que vão surgindo de violência policial, ainda nos últimos dias temos tido notícias e debate no espaço público sobre a atuação de um conjunto de agentes, não é? Os policiais, de agentes da GNR, da Guarda Nacional Republicana, que agrediram um conjunto que agrediram pessoas de origem asiática de forma discricionária, mas há um rol, não é, de casos que têm acontecido no espaço público, que têm vindo a debate no espaço público, mas depois há também o próprio modus operandi, não é? E eu acho que o debate e a luta contra a violência policial, ela não só é urgente porque remete para a vida e para a sobrevivência, não é, real das pessoas, mas ela também nos obriga a uma reflexão muito importante de fundo, do ponto de vista teórico e da concepção do que é violência de Estado, o que é Estado racial, o que é racismo institucional, o que é racismo estrutural. Portanto, ela convoca-nos rapidamente para esse debate e leva-nos até ao limite, talvez seja dos debates que nos levam mais longe do ponto de vista da radicalidade do tipo de sociedade que imaginamos, onde não há violência policial, não é? Ao limite, não é? Uma concepção abolicionista de sociedade, não é? Tivemos ainda há pouco tempo a Angela Davis em Portugal e claro, muitos de nós acompanhamos o seu trabalho e de outros abolicionistas penais. O que é uma sociedade onde não existam prisões? Onde não existe a necessidade, não é, de ter um sistema que produz necessariamente, sistematicamente, uma bolsa de corpos que são excluídos, marginalizados, criminalizados, e nós sabemos que corpos são esses, não é? São os corpos negros, são os corpos ciganos, em Portugal, muitos deles também no Brasil, também é uma realidade no Brasil, e esse é sem dúvida um dos debates assim centrais, não é? Há um outro debate, eu estou a dizer debate, e por dentro eu sou contra às vezes a utilização dessa palavra, não é? Porque é uma luta, não é? Isto não é só uma conversa de académicos, não é? Que discutem e tal. Há muita coisa aí no jogo, mas também há debate académico. E essa é uma das frentes onde se faz essa luta, não é? Discutindo em contextos como este, ou escrevendo, convidando pessoas para falar, tudo, pronto, modos de trabalho, não é? Típico da academia. Outro das grandes questões, e eu acho que este tem alguns aspectos distintos face à realidade brasileira, e isso pode nos levar a discussões sobre como pensar a questão da afrodescendência em Portugal, e que tem a ver com a cidadania portuguesa, não é? Em Portugal, após as independências e após a libertação, não é, dos países que tiveram durante tanto tempo colonizados por Portugal em África, após esse período, as pessoas negras que estavam em Portugal vão perder, não é, o direito à nacionalidade portuguesa, não é? E muitos dos jovens que nascem em Portugal, que são portugueses, nunca viveram noutro sítio, não se imaginam noutro sítio, é cá que têm a sua vida, é cá que têm os seus projetos de futuro, não têm direito à nacionalidade portuguesa porque os seus pais não tinham nacionalidade portuguesa. E isso gera, portanto, é todo o debate sobre, outra vez, os jus solis, os jus sanguíneos, não é? Quais são os critérios de atribuição da nacionalidade? É estar num território, viver num território, participar na construção desse território, ou uma questão de ascendência e, portanto, de sangue, não é? Este também nos leva para debates importantes sobre a exclusão social, sobre o racismo institucional em Portugal, porque aqui há uns que não são considerados portugueses, mas também um debate mais de fundo, não é? Sobre o Estado racial, sobre racismo e política, que tem que ver com concepção de Estado-nação, os que são considerados, não é? A necessidade do Estado-nação criar sempre os seus estrangeiros, não é? Os seus, aqueles de que não fazem parte, que não gozam de todos os direitos, mas ao mesmo tempo dos quais precisa, não é? Para trabalhar na construção civil, para fazer limpezas, para os restaurantes, para empregados de mesa e tantas outras coisas, não é? Para, por exemplo, neste momento, as estufas
que tem vindo a crescer, não é? No sul de Portugal, e onde se trabalha em condições bastante desumanas, e sobretudo com imigrantes, pessoas que vieram de países asiáticos como o Paquistão, Índia e tantos outros sítios. Eu não sei se me estou a alongar muito, Luca, veja lá, põe a mão nisto, porque eu consigo, não é, estar aqui. Então... Confesso, Cristina, que não há pressa nenhuma, aliás, é um prazer mesmo, então pode se alongar à vontade. Ok. Então, esta questão da violência policial e a sua articulação, não é, com um debate mais internacional e com uma luta mais internacional, e o que ela nos traz de radicalidade de pensamento teórico, mas também político, sobre que tipo de sociedade é que nós queremos, não é? A questão da cidadania, porque, e é preciso lembrar isto, e aqui também coloco a questão aos colegas que aqui estão do Brasil. Em Portugal, o facto de ser negro é estar sistematicamente a ser considerado que se não nasceu aqui, de que não se pertence à nação, não é? E mesmo que se diga, não, eu nasci cá, eu tenho nacionalidade portuguesa, dirão sempre, não é? Sim, mas você não é bem daqui, não é? Você não é bem. Diga-me mesmo de onde é que você vem. Eu digo, nasci em Lisboa, por acaso não, nasci em Oeiras, mas nasci em Lisboa e tal. Sim, mas de onde é que você vem mesmo, não é? Então, a questão dos afrodescendentes e a identidade nacional e a sua relação com a construção da identidade nacional, eu penso que ela não se coloca da mesma forma que se coloca no Brasil. É óbvio que também a forma como a cultura negra e os afrodescendentes foram posicionados dentro da construção da identidade nacional brasileira tem muito que se lhe diga, não é? A questão da democracia racial, do ponto de vista de género também, a questão do carnaval, não é? E aqui a Lélia Gonzalez, que é assim uma autora, uma pensadora fantástica, não é? A maneira como ela liga a ideia do carnaval, a ideia da violência racial e de género no Brasil contemporâneo, não é? Então, são formas distintas da negritude se relacionar, a negritude não no sentido do movimento francês, afro-francês, mas negritude no sentido de cultura negra, não é? No sentido mais transversal. Então, essa é uma questão de fundo, não é? Depois, temos também todo o debate sobre a memória, que tem ocupado um espaço incrível, do qual eu faço parte, não é? No qual eu trabalho, com trabalhos como esse livro Cá de Vir, trabalhos como a exposição das origens do movimento negro 1911-1933, com trabalhos como o Feminismo Negro, Falta Contar-nos, está publicado no Público, e tantos outros que existem, mas há todo um debate sobre, vamos dizer assim, a descolonização da memória e da história, não é? Mas dentro deste debate existem também, dentro dele, não é? E eu sei que aqui eu estou num contexto onde eu acredito que não tenho que estar a convencer que a história não é neutra, que a história se faz sempre a partir de um ponto de vista, que não há reescritas, aquela ideia de vêm reescrever a história estava muito bem escrita e agora estes vêm colocar aqui coisas que não são, não é? Eu sei que este não é um contexto onde eu me vou confrontar com esse tipo de questão e, portanto, passo já para outro nível, que é os próprios debates internos que existem entre aqueles e aquelas que consideram que a história tem que ser e deve ser descolonizada, não é? E aqui nós temos visto diferentes formas de o fazer, não é? Por um lado, trabalhos que têm feito uma releitura daquilo que foi a violência colonial e, portanto, devolvendo um conjunto de trabalhos sobre o que é que foi o colonialismo português, e aqui estou a falar sobretudo do colonialismo português do século XIX, do final do século XIX, século XX, não é? Onde não é, lutamos contra contra a bruma do lusotropicalismo que fica do Estado Novo, não é? De Gilberto Freire, que, quer dizer, foi uma teoria, não é? Que
inicialmente o Estado Novo, claro que não queria aceitar, não é? Porque afinal de contas era uma desnerescência dizer que o povo português era assim miscigenado. Mas depois, não é? A Segunda Grande Guerra Mundial, toda a ideia sobre a autodeterminação dos povos e todos os movimentos que estavam a acontecer, começaram a pensar, não, é melhor seguir isto. E essa narrativa é de tal forma forte, está de tal forma enraizada, que vai desde os discursos políticos oficiais até aos manuais de história, até à conversa de café. Em todo o momento, não é? Quando nós conversamos sobre racismo em Portugal, em algum momento vai aparecer, sim, mas os portugueses não foram tão. Não é? Nós, os portugueses, até gostamos. Não é? Até às vezes de forma problemática, não é? Que esta ideia de, não é? Da Lisboa mestiça, Lisboa crioula, não é? Esta ideia assim, quer dizer, que é antiga. Se há coisa que Lisboa sempre usufruiu, foi do Lundum, foi da fofa, foi da dança e da música negra, não é? Secularmente, que fez parte da construção do fado, que se apagou essa história e se revendeu o fado como uma coisa, não é? Branca, tradicional e tal, cristã, super clean, respeitável. Então esse é um debate assim muito importante, não é? E aqui temos quer aqueles e aquelas que estão a fazer pesquisas e trabalhos sobre mostrar os bastidores da violência colonial, mas focando-se essencialmente nos protagonistas brancos, no Estado português. Portanto, o foco continua a ser uma história de Portugal e uma história dos portugueses brancos, ainda que crítica dessa história, não é? E depois, e claro, estou aqui sempre a fazer um trabalho analítico, não é? Claro que existe muita diversidade, mas assim, em termos gerais, e depois existem trabalhos que têm procurado contar essa história falando e dando protagonismo ou reconhecendo o protagonismo das pessoas negras nesse processo, não é? E isso talvez é das coisas mais inovadoras, se é que a gente pode usar essa palavra. Inovador está tão associado a empreendedorismo que uma pessoa já nem sabe o que fazer com essa palavra. Mas das coisas mais interessantes que eu acho que se tem feito e que estamos a fazer, que é como é que se faz isso, não é? Sem cair nas armadilhas, não é? De um olhar branco, não é? O olhar da branquitude, que é capaz de mobilizar figuras negras, que é capaz de tentar reabilitar a imagem dos negros, mas ainda assim não se despir completamente, não é? De formas de olhar e de conceber a negritude que são eurocêntricas. Então, isso é assim. E eu estou muito interessada em fazer esse caminho, não é? Muitas vezes não é? Dialogando com autoras e autores negros, às vezes da literatura, porque trazem um espaço de imaginação e de formulação que muitas vezes na academia nós não... à partida é mais difícil, isso não nos é dado como ferramenta, então nós temos que ir buscar noutros campos e depois ajustar e trazer. Autores e autoras africanas, afrodescendentes, da literatura, do ensaio, e portanto estou muito interessada nesse aspecto. Há um debate também em torno das questões não é, da cidade. Não é? Há uns anos para cá, finalmente, temos 2 roteiros, pelo menos, de percursos de visita à Lisboa Negra, um da Batotoyeto, um do Naki Gaglo, os 2 interessantíssimos, não é? Que vão acompanhando, fazem um percurso pela cidade onde se desconstrói e onde se demonstra a presença negra que é tão apagada, não é? Lisboa, se vocês já cá estiveram ou cá vierem, vão ver, parece é uma ode ao período colonial e ao período da expansão colonial, não é? É naus e astrolábios e navegadores e por todo lado, não é? Quer na calçada, você está num café, de repente tira um guardanapo e vê que o guardanapo tem um bonequinho que é uma nau que está lá, não é? Está por todo lado. E
tem-se vindo a fazer um debate sobre isso e uma luta pela memória, uma disputa pela memória na cidade. Estou a falar fundamentalmente de Lisboa, há outros contextos onde também isso existe, podemos falar depois, entrar em pormenor, mas sobretudo o memorial e o projeto do memorial de homenagem às pessoas escravizadas, organizado pela iniciativa da JAS, Associação Afrodescendentes, e que coloca em cima da mesa como incontornável ter que existir, ter que haver na cidade algum tipo de reconhecimento. É incrível que Lisboa não tenha. Incrível. Não é? Nada nesse sentido. E que isso venha não por uma iniciativa do Estado, pública, mas pela participação de uma organização da sociedade civil que participa numa coisa que são os orçamentos participativos, que está dependente da votação das pessoas que vivem na cidade e que consegue ganhar. Não é? E esse é um aspecto muito importante. Ainda não está, e estamos todos muito expectantes sobre esse momento. Não é? E depois também, claro, uma coisa que se tem feito nos últimos anos, que é o tributo aos ancestrais, e que é um momento muito, muito bonito e muito no verão, normalmente, e não me estou agora a recordar, não sei se é julho, se é em julho que normalmente se faz, em que a comunidade negra, pessoas negras vão até uma zona muito central e muito simbólica da cidade, que é o Cais das Colunas, não é? Frente ao Terreiro do Paço. Eu não sei se todas as pessoas negras que por ali passam pensam o mesmo, eu sempre passo por lá. É uma parte da cidade que evoca um passado muito pesado, não é? para as pessoas negras. E nesse sítio organiza-se um encontro onde há música, onde há discursos e também onde há uma parte mais ritualística de colocação de flores no Rio Tejo, em memória, não é? dos nossos antepassados que foram escravizados nesta cidade. Não é? E, para além disso, e aqui estava a discutir questões que têm sido mais propositivas no sentido da presença, não é? de inscrever a presença negra na cidade, há também todo um conjunto de debates que é de crítica a determinados monumentos que existem, os que foram recentemente construídos, como, por exemplo, a estátua do Padre António Vieira, que não sei se têm conhecimento, terão, provavelmente, mas que feita em 2017, não é Inocência, não é 2018, não é 17. Em 2017, quer dizer, é uma imagem, quer dizer, se fosse encomendado para responder a todos os tropos coloniais e do lusotropicalismo seria difícil, não é? Mas aquilo consegue, não é? Tem o Padre António Vieira em Ponte Grande, numa posição não é, com uma cruz enorme, não é? A ideia da evangelização, e depois três crianças indígenas em Ponte Pequeno, numa posição de bastante docilidade, não é? E isso gerou uma grande controvérsia, essa construção dessa estátua. E também, por exemplo, os painéis que ainda estão na Assembleia da República, e estas questões foram, por exemplo, lançadas, a questão dos painéis, também o do padrão dos descobrimentos pela então deputada, uma das deputadas negras que tivemos, já não temos, das três deputadas negras, Joacine Cata Moreira, a Beatriz Gomes Dias e a Romualda Fernandes, partidos de esquerda, mas neste momento já não as temos as três, mas a Joacine Cata Moreira vai colocar isso em cima da mesa, não é? Essa questão dos painéis, a questão do padrão dos descobrimentos, e nós temos uma coisa que se chama Praça do Império, e a Praça do Império tem uns arranjos florais, não é? Assim, onde são representados os padrões, os antigos padrões, não é? Alusivos ao período colonial. E houve uma discussão para que isso fosse... Nem é muito difícil, nem é de pedra, são plantas. Foi discutido para que isso fosse alterado, não é? Que se deixasse de reproduzir e glorificar esse passado tão violento, mas isso não foi nada aceito, não é? E, claro, também pela mão da Joacine Cata Moreira,
o pedido da criação de uma comissão que fizesse o levantamento das obras que devem ser devolvidas, não é, aos países de onde foram tiradas e que estão em museus, que estão em universidades, não é, guardados. E aqui há vários exemplos disso, não é? Portanto, o debate e a disputa pela memória tem sido talvez das frentes mais ocupar maior espaço, não é, naquilo que é o debate público e mediático. E é interessante que, por exemplo, quando foi a maior manifestação que nós tivemos antirracista em Portugal, na sequência do assassinato de George Floyd, mas claro, não só na sequência, que é preciso ter sempre cuidado com isto, não é? É em solidariedade e em convergência com aquilo que era o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, mas é óbvio que há todo um trabalho que é feito anteriormente e de forma sistemática por outros casos que ocorrem neste retângulo, não é? À beira-mar plantado. E, portanto, não se pode desligar, não é? Portugal tem muitos George Floyds também, não é? E, portanto, as questões estão conectadas. Agora, é interessante que quando nós temos essa manifestação, e era isso que queria trazer, e depois podemos debater isso, quando acontece essa manifestação, e, portanto, o debate que está em cima da mesa é violência policial, racismo nas forças de segurança, racismo institucional na polícia, e esse é o debate, rapidamente, no espaço mediático, e, portanto, toda a manifestação era em torno da questão da violência policial, mais de 10 mil pessoas, quer dizer, na cidade de Lisboa, no Porto, em várias partes do país. O debate é a violência policial, o debate é a violência policial sobre a Cláudia Simões, na esquadra de Alfragide, no bairro do Jamaica e noutras situações em Portugal. E quando passamos para o espaço mediático, quando vamos ao telejornal, o que se está a discutir são as estátuas que estão a ser destruídas ou que estão a ser criticadas ou que estão a ser relidas noutros contextos internacionais. E isso, para mim, chamou muita atenção, não é? Essa mudança de ângulo. E chamou muita atenção no sentido da necessidade que nós temos de articular muito bem estes diferentes setores e diferentes frentes de luta, que depois também remetem para diferentes setores dentro da comunidade negra. E portanto, estas coisas têm todas que andar mais articuladas, não é? E claro, e eu acho que vou terminando, há muito mais coisas. Dentro desta da memória, claro que temos a questão dos manuais escolares de história. E é, ainda agora, não é? Eu dou aulas a futuras professoras e educadoras de infância, professoras de primeiro ciclo, portanto, de ensino elementar, e penso que é elementar que vocês chamam no Brasil, não é? Não sei. E educadoras de infância, não é? E um dos trabalhos que fazemos em Sociologia da Educação é exatamente agarrar nos manuais de história que estão em vigor neste momento. São 2 turmas, vão ser cerca de 16 manuais, e vamos analisando. E, quer dizer, é sistemático, não é? Um imaginário que glorifica a expansão colonial, o domínio colonial, uma romantização incrível daquilo que aconteceu, a utilização, por exemplo, a desconexão do debate sobre o racismo daquilo que é o colonialismo. O racismo só aparece quando se está a falar sobre a Alemanha nazi, sobre os Estados Unidos e o Ku Klux Klan, ou sobre, talvez, a África do Sul e o Apartheid, não é? E aí vai aparecer Martin Luther King, a imagem de Nelson Mandela. Mas é incrível que o racismo não aparece em conexão com a história colonial. Parece que são... Não é? Parece que há ali uma cisão de questões, não é? Então, esse também é uma questão. Em 2019, eu tive a oportunidade de estar num grupo de trabalho para a recolha dos dados étnico-raciais, que procurava a recolha de dados étnico-raciais. Mais tarde tive com a Inocência no grupo de trabalho que pensou o plano, que contribuiu com ideias para o plano, não é?
e claro que temos todos, como a professora Inocência dizia, né, contentes, obviamente, porque isso aconteceu. Por outro lado, muitas críticas também, né? Mas fiz parte de uma coisa que era o grupo de trabalho para pensar como é que se podia introduzir a questão étnico-racial no censo. Porque em Portugal não se recolhe dados étnico-raciais. Nós não sabemos quantas pessoas negras existem em Portugal, não sabemos desigualdades étnico-raciais no acesso ao emprego, no acesso ao ensino superior. Essa tem sido a abordagem, não é? Que é a ideia do não se vê cores, Portugal não vê cores, não é? Não vê cores quando se fala de raça, quando se quer, não é? Lutar contra o racismo, aí já não se vê cores, não é? Mas depois, em todo o resto do dia-a-dia, já se vê. E eu tive muito prazer de participar, foi uma aprendizagem muito grande, quer sobre como é que se pode recolher, olhando para outras experiências, olhando para a vossa experiência no Brasil, por exemplo, olhando para os Estados Unidos, para a da Irlanda, Inglaterra e noutros contextos, como é que se podia formular a questão, criar as categorias de resposta para uma sociedade como a portuguesa, com a sua história, não é? E havia um conjunto de peritos, um conjunto também de representantes das comunidades racializadas em Portugal, com diferentes posições, e foi interessante todo esse caminho, porque começamos com um grupo muito, digamos, fraturado no sentido entre aqueles que eram a favor e os que eram contra, e no final, a maior parte do grupo vai estar a favor, não é? Vai-se fazer um estudo de testagem das perguntas, não é? Porque a gente propôs uma pergunta, a formulação da pergunta, não é? E a formulação das categorias de resposta, não é? Para ver se aquilo é ajustado. E, assim, 80% das pessoas eram a favor da recolha de dados étnico-raciais em Portugal. Uma amostra representativa, não é? E isso a gente tinha chegado ao mesmo valor noutros inquéritos europeus que tinham sido feitos. 80% da população portuguesa era a favor. Não é coisa que gostem, não é? Mas compreendem que para a gente conhecer e para a gente poder lutar contra as desigualdades é preciso ter informação, logo se é preciso ter informação é preciso recolhê-la e vamos a partir daí, não é? Havia a ideia também, será que as comunidades racializadas, será que elas estão a favor? Será que não há medo da perseguição ou da utilização desses dados de forma indevida? E aqui, quer no inquérito, não é? Quer no inquérito que se fez à comunidade cigana como à população afrodescendente, na ordem dos 80% a favor da recolha de dados étnico-raciais, não é? Onde vai surgir cisão mais à frente é com a comunidade, com alguns representantes da comunidade cigana que se vão opor à realização desse censo, e isso tem que ver com uma história particular da forma como têm sido discriminados historicamente, mas também com alguma manipulação das diferenças entre as comunidades, não é? Por parte de quem deveria promover a convergência, mas aqui também acho que tem que ver com falta de caminho que nós temos que fazer de articulação entre as comunidades e de articulação política, não é? O que é que são propostas políticas que se apresentam conjuntamente, como é que se luta por isso conjuntamente, e onde é que não estamos juntos e, portanto, não é possível, mas, quer dizer, ter alguns pontos-chave estabelecidos, não é? de convergência, não é? E, portanto, sai um relatório do grupo de trabalho com as recomendações, não é? Todas as questões de como é que se faz, que é voluntário, ninguém pode ser obrigado a responder, que os dados têm que ser anonimizados, que as pessoas podem pôr categorias étnico-raciais que não estão propostas, mas inventar as suas, criar as suas, que as pessoas podem ter e combinar múltiplas origens étnico-raciais, está lá também. Portanto, seguiu-se aquilo que é um protocolo que até está estabilizado, não é? Ninguém foi inventar nada, isso está definido, não é? A nível institucional de quais é que são os passos, não é? A tomar quando se faz este tipo de recolha, como é que se guarda os dados, tudo isso, não é? E, no fim, o Instituto Nacional de Estatística recusa a realização do inquérito, a colocação da pergunta da recolha de dados étnico-raciais, oferecendo, em contrapartida, um estudo a uma amostra representativa
da população portuguesa, e nós já sabemos que vai acontecer esses estudos, não é? Porque os censos, eles não são só um retrato fidedigno da população. Os censos estabelecem aquilo que são prioridades políticas. Os censos estabelecem aquilo que é o nosso imaginário sobre quem nós somos, sobre a nossa diversidade ou não. Os censos, eles não são só... vamos ali tirar um retrato, não é? Não. As perguntas dos censos, que estão nos censos, elas são escolhidas com muita reflexão, com muita... Cada pergunta que lá está pretende responder a uma demanda, a uma necessidade, a uma preocupação política. É o emprego, é a habitação, é a pobreza, é a questão da diversidade funcional, é a questão das migrações. Portanto, são aquilo que são mesmo questões-chave, aquilo que o Estado considera prioridade da política pública. E por isso é que tinha que ser no censo, não é? E por isso é que um estudo pode ter melhor amostra, pode ter o método de amostragem mais sofisticado do mundo, mas não resolve esta questão, não é? Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu podia continuar, mas eu também quero ouvir-vos, e portanto... Eu queria também passar a palavra para o público, mas antes eu preciso... É porque a Cristina tocou em várias questões que me interessam particularmente. A questão da violência policial, a questão da cidadania, a questão da cidade, da produção da memória no espaço. São todas questões com que eu trabalho, então preciso aproveitar da Cristina aqui. Pois, é preciso que se diga que o Luca ganhou e tem um projeto precisamente sobre cidades e sobre a violência de cidades. Luca, um dia podemos combinar, organizar uma ida da Cristina à faculdade. Sim. Portanto, infelizmente o semestre está a acabar, no porque Centro de senão Estudos seria já nesse semestre, na disciplina. Essa fala da Cristina é super pertinente com a turma. Este semestre já não dá. Não dá nesse semestre, mas ainda bem podemos que alguns alunos fazer no próximo aqui. semestre e convocar, portanto, alunos que foram nossos alunos no primeiro semestre. Este semestre já não dá, as aulas... Não dá, vai terminar será na semana que vem. Pois. Mas, Cristina, eu queria... Era só para poder dizer porque é que interessa particularmente ao Luca, não é? Era só para... Na questão da violência policial... Cristina, nos anos em que eu vivi no Brasil, várias pessoas me questionavam que eu trabalhava com a comparação entre Rio de Janeiro e Lisboa. Será que essa comparação procede? Porque... um ano e meio atrás, no Rio de Janeiro, houve uma chacina que matou 29 jovens negros na favela do Jacarezinho. É um tipo de violência policial que não existe na Europa, digamos assim, nessa brutalidade. Então, as pessoas me questionavam, será que essa comparação da violência policial Rio de Janeiro e Lisboa procede? Eu sempre tentava explicar que a questão não é o exercício da violência em si, que responde a formas que são mais ou menos socialmente aceitas em cada contexto, mas é o paradigma de poder subjacente. Não é o exercício em si, é o que faz com que uma certa violência possa ser perpetrada contra uma população ou não. E aí a analogia é nítida. Os bairros em que se exercita a violência policial, tanto em Portugal, tanto no Brasil, são os bairros onde residem determinados grupos, que são afrodescendentes. Então, acredito que a questão da violência policial, que envolve também as prisões, etc., precisa absolutamente ser discutida com muita força, apesar depois das estatísticas, daquilo que são os números. E porque diz respeito também ao tipo de sociedade que nós queremos para o futuro. E sobre a questão da cidadania, eu acho que a Cristina tocou num ponto muito importante, porque acredito que o ius sanguine, que ainda é a praxe da cidadania na maioria dos países europeus, é uma formalização institucional do racismo e da xenofobia. O ius sanguine deveria ser abolido em qualquer país. Não pode... Eu sei que isso
dizer isso com uma plateia brasileira é complexo, porque vários no Brasil são italianos e ganham, por exemplo, a cidadania italiana, portuguesa, por causa do ius sanguinis, mas é uma prática que institucionaliza. Luca, mesmo, não é? A ideia de divisão nacional, não é? É quando a gente começa a entrar nesse debate e se levarmos até às últimas consequências do ponto de vista assim, do pensamento, não é? Quer dizer, a própria ideia de Estado-nação. Exatamente, a ideia da fronteira. Então vai sempre precisar de criar, não é? Pode-lhe chamar ius sanguinis, pode chamar ius solis, não é? Mesmo que fosse tudo ius solis, não é? Que nós acharíamos que seria muito melhor, obviamente, do que a presença do ius sanguinis, não é? Ou mais ainda, talvez. Mas ao limite, essas fronteiras são para acabar, não é? Eu digo mais ainda, tipo, o ius logic não é nem onde a pessoa nasce, mas é onde a pessoa está. Sim. Onde a pessoa está, onde a pessoa estabelece relações, onde a pessoa estabelece vínculos de trabalho afetivos. Sim. Mais ainda do que o nascimento, porque daria o direito à migrança, o direito à hospitalidade, né? A questão da circulação entre fronteiras. Mas, assim, esse discurso na Europa de hoje em dia parece completamente utópico, porque é uma Europa que volta a se fechar sempre mais, me parece. Claro. E, quer dizer, tudo vai no sentido, e vamos ver, não é? Claro que estamos a vivê-la e, portanto, estamos a disputá-la, não sabemos o seu resultado, mas nós vivemos um período não só da ascensão da extrema-direita, mas a ascensão da extrema-direita puxa e tem puxado vários setores para a direita. Mesmo aqueles que não são de extrema-direita, não é? Às tantas, estão-se a colocar, e os debates que vamos tendo obrigam-nos ou levam-nos, não é? para lógicas e formulações das questões que muitas vezes são bastante conservadoras, não é? A maneira como a Europa fortaleza, não é? Que gasta imenso dinheiro para manter as pessoas que vêm, não é, do norte da África e que atravessam o norte da África e que querem atravessar o Atlântico para entrar na Europa, que gasta imenso dinheiro em armamento de diferente forma para não os deixar entrar. Não é? E nós não vemos uma mobilização, existe resistência, obviamente, mas ela está longe de estar à altura, no contexto europeu, da calamidade que está a acontecer. Não, muito longe, muito longe. Não é? Quer dizer, há países a deixar pessoas a morrer em barcos no Mediterrâneo. O meu país, a Itália. A Itália faz isso. Eu não queria... No último mês, nós deixamos dois navios, 2 barcos no meio do Mediterrâneo por um jogo eleitoral, praticamente, porque é algo que numericamente não fazia diferença nenhuma, mas era procurar consenso político através do corpo da vida de pessoas que estão no meio do mar. E quem conhece o mar sabe o que é ficar no meio da água nesse mês do ano, em novembro, dezembro, que a água não é tranquila e o quanto isso é impactante para o indivíduo. Enfim, de uma violência, de uma crueldade extrema, sem contar com os naufrágios também. Claro. Luca, a Liz levantou a mão. A Liz levantou a mão, sim. Liz, por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde, professora. Obrigada pela sua fala. Eu tenho acompanhado a senhora há bastante tempo e só agora eu estou tendo a oportunidade de falar pessoalmente, então eu gostaria de agradecer por todas as contribuições, desde lá do feminismo negro em Portugal, falta contar-nos, né, porque ali é um texto generoso que foi publicado numa mídia massiva e que muita gente teve acesso, e a senhora aponta uma série de iniciativas e pessoas, e ali serviu de rastro para muitos de nós pesquisadores, né, seguirmos, né, alguns passos ou algumas pessoas ali no sentido de visibilizar mesmo, né, histórias, trajetórias escritas que a senhora foi apontando lá. Então, depois disso, eu também gostaria de assinalar o Afro-European, né, que foi um movimento, para mim, importante, que não foi dito aqui, mas que é importante enfatizar, além da publicação do Jornal Negro, porque foi para mim chocante ver que em 1911
queixas de negros a viver em Portugal eram similares às mesmas que se vê hoje para quem tá aqui, né? E também todas as iniciativas para mostrar de que os negros não estavam aqui como personagens de exceção, né? Estavam engajados, que havia articulação política, que outros negros ativistas de movimentos de fora da Europa estiveram por aqui, né? E tiveram contato. Foi importantíssima essa iniciativa de republicar, né? o jornal. Aí depois a exposição, eu também tive a oportunidade de ver sobre o movimento negro em Portugal. Eu acho mesmo que ela precisa chegar ao Brasil, porque ela foi primeiro publicada no Brasil pelo Pedro, aquele texto do Pedro e do José Pereira, foi publicado primeiro no Brasil justamente como estratégia, porque eles entendiam que se publicasse aqui talvez não tivesse a repercussão que teve quando eles publicaram primeiro numa revista brasileira, né? Então, essas estratégias eu até vejo hoje, que são estratégias de ativistas, de escritores, inclusive, para poder fazer com que suas questões sejam discutidas na sociedade portuguesa, porque ainda há uma cultura de negar, né? De negar que Portugal é racista, de negar uma série de coisas. Em Portugal é colonial, ainda essa semana tivemos um debate lá em Almada, né? Da brasileira que teve o microfone silenciado porque usou o termo Portugal colonial e a vereadora cortou o microfone que disse que estava sendo insultada, né? Não sei se a senhora chegou a acompanhar, mas foi uma coisa muito recente, há poucos dias. Isso é o bairro do Torrão? É a propósito do bairro do Torrão? Eu não estou me lembrando, mas a Almada foi na Câmara de Vereadores de Almada, Okay. E foi muito recente, né? Ainda está se discutindo isso ainda nas redes sociais, mas enfim, dentro desse movimento que eu vejo acontecer hoje em Portugal, foi possível verificar uma série de iniciativas no sentido de visibilizar, no sentido de construir essa memória, né? E também de ver essas iniciativas perpassando pelo tema da cidade, né? Como se para o afrodescendente português a cidade fosse uma questão que ainda precisa ser reivindicada, um direito, né? Ainda a ser reivindicado, né? Mas a minha dúvida é que essas iniciativas todas que nós vimos, muitas vezes até financiadas a nível europeu ou mesmo a nível governamental, elas estão sendo incentivadas em função da década do afrodescendente, dos acordos feitos depois da Conferência de Durban e das conferências contra o racismo e xenofobia que ocorreram na Europa. A gente pode esperar que essas iniciativas ainda continuem ou elas ainda continuem, ou há um risco da gente ver, se não reivindicarmos, né, esses movimentos todos desaparecerem em função de acabar dessa década, né, essa década em que a Europa está olhando para essas questões em função da década instituída pela ONU, né? Há um risco de vermos esses movimentos diminuírem, reduzirem ou deixarem de ser apoiados da forma que estamos vendo hoje, né? Essa é uma questão, e tem um bocado, mas eu vou me reduzir a essa por enquanto. Eu acho a questão ótima e Liz, obrigada por recordar e por trazer esses outros trabalhos que também, pronto, para mim também são muito prazerosos, né? E são coisas que eu gosto muito de ter feito parte de ser também autora. Então, é muito interessante a pergunta. Porquê? Porque nós estamos a viver a década da afrodescendentes, a década internacional definida pela ONU, ela vai acabar em breve, mas eu não vejo projetos financiados em Portugal. Porque poderia ser assim, a gente podia dizer assim, apareceu a década, apareceram os fundos, e agora esses fundos financiaram N projetos, o que é que vai acontecer a seguir à década? Mas não foi isso que aconteceu. Não houve fundos. E, portanto, boa parte do trabalho, a não ser, Liz pode ter conhecimento de coisas que eu não tenho, eu estou a falar daquilo que eu vou sabendo, mas daquilo que eu sei, boa parte das iniciativas que existem são feitas, sobretudo, a partir da vontade das pessoas envolvidas e das organizações envolvidas. Não há nenhum tipo de remuneração. Eu não vejo que quando a década afrodescendentes acabar, vá mudar grande coisa do ponto de vista, porque ela trouxe muito pouco.
ela trouxe muito pouco. Portugal, quer dizer, estávamos no início da década afrodescendentes, Portugal ainda ia se apresentar na ONU, dizendo que em Portugal, bem, que isto não era bem racismo, era como é que era? Era uma expressão que não queriam ter políticas específicas, porque isto era... Eu agora não me recordo, porque eu até fazia... São todos diferentes, todos iguais. Todos diferentes, todos iguais, que não fazia sentido ter medidas específicas, mas depois tinham umas medidas... Diferença, não olha para a cor. Exatamente. Mas depois até tinham a estratégia nacional para a comunidade cigana, porque afinal até, mas depois também era pouquinho. Então é aquele jeito um bocadinho à portuguesa, que é fazer e não fazer, ou fazer e desfazer, ou assim... Então, não há assim grandes fundos, Liz. Não sei se era essa a sua pergunta. Não só com relação aos fundos, mas com relação à própria vontade política de permitir as iniciativas, sabe? Tem o dia do afrodescendente, vamos celebrar, vamos aqui pedir que aconteça qualquer coisa, sabe? Liz, mas não, porque Portugal não se sentiu minimamente pressionado a fazer nada. Nem tem essa coisa de dizer assim, fizeram algumas coisas... Claro que fizeram uma coisinha ou outra, mas foi tão desenraizado, tão extemporâneo, tão fora do tempo, não é? Quando vai começar a década, é claro que eles deviam ter um programa de iniciativas, de projetos, de financiamento, tudo isso, não é? Toda uma coisa programada. Mas não, aquilo foi... Aquilo que o Estado português fez no campo da década dos afrodescendentes foi altamente pressionado pelo movimento antirracista e o movimento negro em Portugal. Foram aparecendo umas coisas avulsas, com pouco enraizamento naquilo que eram as reivindicações e a dinâmica do próprio movimento. Portanto, e se nós pensarmos, o período da década coincide com um momento de forte crítica ao racismo em Portugal, de ascensão no espaço público do movimento antirracista e negro, não é? E nós não vimos daí nada de muito marcante, não é? Do ponto de vista dos apoios. Podemos dizer, o Plano Nacional de Combate ao Racismo que saiu, que é o primeiro plano, se calhar decorre em parte dessa pressão. Até pode, mas não há grandes fundos. Se nós olharmos, um dos problemas do plano, pelo menos das críticas que eu tenho, é uma estratégia de utilizar, digamos assim, aquilo que se diz a prata da casa, não é? Utilizar iniciativas que já existem e recursos que já estão empregos a atividades que já estão a decorrer e coloca-se no plano como fazendo parte, não é, das metas do plano. Coisas que já iam ser feitas, coisas que já estão em processo. Então, não sei se fui ao encontro do que está à procura. A Rosângela também levantou a mão, então já vai ter outra questão logo em seguida, Cristina. Eu levantei. Cristina, acho que eu toquei um pouco no assunto no início, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a questão educacional, né? Enfim, compartilhar como tem sido esse processo de combate ao racismo nas escolas, por uma educação antirracista, quer nos projetos pedagógicos, quer na formação dos seus educadores, né? Bom, como você sabe, no Brasil a gente estamos muito lentos também, mas já temos algumas políticas de ações afirmativas, né? As cotas nas universidades é um fato. E também, né, a Lei 10.639, que tornou obrigatório, está fazendo 20 anos, né, que tornou obrigatória a inclusão, né, de temas africanos, da história africana, afro-brasileira e também dos indígenas em 2008. Né? Enfim, a gente tem uma série de procedimentos, frutos, né, das lutas históricas dos movimentos sociais negros. Ela não vem como uma benesse do Estado brasileiro, ao contrário, né? Enfim, queria que você um pouco dissesse o estado da arte, né? Sei que você, enfim, já li bastante. Quando eu comecei a pensar no meu projeto, né,
quando estive em Lisboa, né, sobre a escrita de autoria negra, né, você foi uma das primeiras autoras, enfim, que eu, né, encontrei e que me ajudou a pensar, né, essas questões do ponto de vista da sociologia, enfim. É isso. Obrigada. Rosângela, obrigada pela pergunta, porque você está a encaminhar assim, para um dos campos onde eu tenho assim, mais trabalho e que eu acompanho melhor. Né? Então, é uma questão grande quando nós pensamos educação e racismo em Portugal, não é? Assim, um tema abrangente, né? E que passa por várias questões que vão da questão, por exemplo, das cotas, da não existência de cotas, e a maneira como o novo Plano Nacional de Combate ao Racismo fez uma espécie de cotas à francesa, esse é um tópico, né? Outro é as questões da segregação e a maneira como a cidade, a segregação territorial leva à segregação escolar, quer do ponto de vista das escolas, as escolas que têm, onde estão boa parte da comunidade negra e comunidade cigana, mas também de vias escolares, não é? Canais escolares, cursos profissionalizantes, não é? Que são cursos muitas vezes pouco prestigiados na sociedade portuguesa. É todo um debate, não é? Não deveria ser assim, não é? O desprestígio entre teoria e prática e tudo isso, não é? Mas é assim que isso acontece na sociedade portuguesa, tem um lastro histórico grande, podemos também falar sobre isso, e um lastro colonial também, e a segregação é outra grande questão da qual não se quer falar, da qual o Estado português, como não vê cores, como não tem uma política de combate ao racismo explícita, não dá conta, não é? Pois, claro, a questão dos manuais escolares, que é aquela, mais rapidamente, quando nós falamos de racismo na escola, é talvez aquela que mais imediatamente as pessoas reconhecem, não é? E aqui existem N trabalhos de desconstrução desse eurocentrismo dos manuais escolares, feito, por exemplo, por gente do SES, Marta Araújo, Silvia Maeso, com colegas também do Brasil, o Amilcar Pereira, o Emerson Oliva, que participam nesse trabalho sobre os manuais. E depois também, desculpem, estou assim a enumerar para depois a gente escolher uma para entrar, não é? Há também, sobretudo com a comunidade cigana, toda a questão sobre os mediadores socioculturais, que tem sido uma estratégia encontrada, quer para fazer a comunidade cigana entrar dentro do corpo, não dos docentes, mas do corpo não docente das escolas, e para gerir os conflitos, não é, que existem, conflitos raciais que existem nestes contextos. Não é? Claro que existe sempre o problema que é o que é um mediador sociocultural. Ele é o representante da comunidade e dos interesses da comunidade dentro da escola, ele é uma extensão do braço da escola dentro da comunidade, ele é neutro, existe isso, então isso remete-nos para várias questões. Não é? Depois, a questão da língua e a política linguística em Portugal, não é? Que é uma política monolingue, mais ou menos, não é? Mais ou menos monolingue. Aquilo que nós damos é o português, obviamente, e depois as crianças, os jovens, têm língua estrangeira, que é normalmente o inglês, ou o francês, menos, ou o alemão, ou o espanhol. Ora, a língua mais falada em Portugal a seguir ao português é o crioulo de Cabo Verde, o cabo-verdiano. E o cabo-verdiano é totalmente desvalorizado no mundo da escola. Não é? Não só não há política linguística, não se oferece essa língua, e claro, quando eu estou a dizer oferecer essa língua, não estou só a falar do ensinar a falar e a escrever língua, mas da gente conhecer a literatura que está associada a ela, a história dela, a história de Cabo Verde, não é? Mas Portugal tem uma política bilingue quando está a falar da sua comunidade emigrante, por exemplo, em França. Aí já quer que os jovens descendentes dos portugueses
e que estão a viver em França não tenham só francês, possam também ter português, não é? E aí percebem bem a importância da manutenção das raízes, não é? Da recriação dessas raízes, não é? Então, isso também é outra questão. E depois outra que eu acho que é assim fundamental e que é um nó no debate e na possibilidade de pensar política antirracista na educação, que é o paradigma da interculturalidade, não é? A gente tem os anos 90, há um crescimento, claro que a gente teve sempre presença negra em Portugal, isso não é de hoje, isso não é dos anos 90, quer dizer, até se a gente olhar Portugal, está mesmo aqui ao pé da África, não é? Se pensarmos, não é? E depois, claro, com toda a história colonial seria impossível, não é? Que não houvesse presença negra ao longo de todo este tempo, não é? Só um imaginário muito branco pode achar que os negros só chegaram agora, não é? Mas, nos anos 90, nós vamos ter, efetivamente, um aumento grande da presença da imigração africana em Portugal. E, nessa altura, o Ministério da Educação, o Alto Comissariado para as Migrações, vão pensar o que é que a gente vai fazer, que tipo de política, não é? Que tipo de orientação política é que nós vamos ter. E aí havia esta proposta, não é? Vamos dizer, claro que isto é sempre um exercício analítico, não é? Mas entre a proposta do multiculturalismo, não é? A ideia de valorizar as várias culturas em presença, ou a ideia da interculturalidade, que teoricamente é super interessante, na prática, que é a ideia que não se deve valorizar as diferentes culturas porque isso cria fraturas no corpo social, não é? Então, o que é importante é procurar aquilo que é comum, não é? A terceira cultura que nasce das várias culturas. Isto soa tão lusotropical, não é? E claro que, com certeza, teoricamente é interessante, e claro que essa é a sociedade que nós gostávamos de estar, onde raça não existe, onde só tudo é misturado e tal, mas nós não estamos aí. Então, não é possível saltar com essa rapidez toda, sobretudo um país que tem um passado colonial tão próximo e tão pesado, não é possível dar esse salto assim tão rápido. Então, a abordagem da interculturalidade foi aquela que foi escolhida. E ela coloca-nos muitos desafios no debate, por exemplo, com os professores. Uma delas é, ao colocar o debate na interculturalidade, não se fala de racismo. Tudo se torna uma questão cultural, não é? Ao falar de interculturalidade, eu não falo sobre as feridas, sobre as tensões, sobre as relações de poder. Fica-se a falar de tolerância, tudo misturado, e pouco sobre, não é? Eu recordo-me às vezes dos discursos dos altos comissários para as migrações, não é? Que era aquela ideia, bem, as pessoas têm medo do desconhecido. Não têm nada medo do desconhecido, não é? Não conhecem os finlandeses, não são racistas com os finlandeses, não é? Aliás, o racismo até é com aqueles povos com os quais houve um passado histórico de maior proximidade colonial, não é? A comunidade cigana está em Portugal há 500 anos. Se não deu para conhecer, se ainda estão, não é? A população negra, relação com Portugal, quer dizer, séculos e séculos de relação. Portanto, não é um problema de desconhecimento, não é, olha que cultura tão bizarra, não sei o que fazer com isso, não é? Não é esse processo, é um processo histórico, não é? De exclusão, com o Estado e capitalismo envolvidos no processo, não é? Então, a interculturalidade, essa abordagem tem despolitizado a possibilidade de nós fazermos uma educação mais inclusiva, não é? E tem tirado a questão racial de cima da mesa. Então, quando eu falo com professores, há toda uma dificuldade em abordar a questão diretamente, não é? E, portanto, surgem sempre questões, mas devemos estar a dizer a cor, devemos referir, mas raça existe, não é? Não, claro que não, raça não existe, somos todos humanos, mas existe raça como construção social política e, portanto, enquanto ela é importante para a divisão do mundo, para a gestão desse mundo, nós não podemos deixar de usá-la, não é? Para lutar contra a forma como ele está organizado. Pronto. Então,
acaba-se por estar ali num degrau muito inicial, não é? Porque há todo este paradigma da interculturalidade que é muito confortável, que é um paradigma confortável para não abordar muitas destas questões. Não é? Pronto, acho que mais ou menos era isto. Obrigado, Cristina. A professora Inocência levantou a mão. Tenho também uma pergunta aqui nos comentários. Eu só queria ressaltar a necessidade de sermos rápidos, porque temos apenas mais de 10 minutos e não queria aproveitar, abusar da gentileza da Cristina. Vou rapidamente ler a pergunta aqui. No Brasil, especialmente nos últimos anos, está havendo muitas publicações de literatura infantil e juvenil com temática étnico-racial, especialmente para a educação infantil. E em Portugal? Em Portugal nós vamos tendo, mas isto é muito por iniciativa. Continuo? Ok. Temos alguma coisa, mas muito por iniciativa de editoras que têm um trabalho muito militante. Não temos isso no circuito mais mainstream, mais comercial, não é? Então, temos algumas publicações de trabalhos para a infância, por exemplo, ainda agora recentemente tivemos um da Carla Fernandes, que se chama Uma Visita Inesperada, e temos outros, mas também, e aqui vou destacar uma editora que, claro, que me aproxima, que nos ajuda a editar o negro, a falas africanas, que vai procurando e faz um trabalho de procura de literatura no Brasil, em países africanos, para trazê-los e colocá-los em Portugal. Não é? Então, mas a coisa funciona num circuito muito... Não vou dizer, não é restrito, mas é um circuito muito particular, não é? De pequenas feiras, de pequenas bancas, em que se convida a falas africanas para estar, por exemplo, no roteiro antirracista, convidámos, houve uma discussão sobre literatura infantil, infantil-juvenil e racismo, não é? E convidámos-la a estar presente, e ela trouxe uma banca a pensar que a audiência eram sobretudo futuras educadoras, futuras professoras, noutros sítios ela sabe, imaginem, se está em projetos comunitários de bairro, ela leva, é alguém que tem um trabalho assim muito importante na escolha e na seleção de livros e na introdução. Agora, não existe como uma política, por exemplo, editorial, não é? Assim, muito, muito, muito marcada. Não é? Vão aparecendo algumas coisas, e depois, claro, uma coisa é eu ter personagens de todas as cores, outra coisa é eu abordar o racismo e a questão racial, não é? Eu acho, não tenho certeza, a professora Inocência pode me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que o José Luís Tavares, o poeta cabo-verdiano, vai lançar um livro para um público infantil, ou já lançou essa semana, não tenho certeza agora das datas. A professora Inocência queria dizer alguma coisa. Elise, eu não sei se vai dar tempo. Eu queria dizer muitas coisas, mas eu só queria acrescentar que há uma escritora portuguesa de origem guineense que só escreve literatura infanto-juvenil, que é a Cátia Casimiro. Ótimo. Portanto, ela só escreve literatura infanto-juvenil. Mas eu quando pedi a palavra foi antes disso, e que é precisamente essa ideia que a Cristina disse, que a interculturalidade é uma zona muito confortável, eu gosto de dizer pastoral, não é? É uma zona muito pastoral. Eu estou convencida de que é a forma como pensam a interculturalidade, porque eu acho que a forma como pensam a interculturalidade é, na verdade, uma forma de integração. Eu não penso a interculturalidade nessa perspectiva. Eu penso o diálogo intercultural como
como um diálogo que visa a inclusão, não é? A inclusão e o reconhecimento, porque as pessoas usam muito aqui os arautos da harmonia, usam muito a palavra integração, que é uma palavra que me incomoda, assim como utilizavam. Atenção, isso já é um avanço, porque aí há 10 anos, 15, utilizavam a palavra tolerância. Já avançou bastante, agora já é integração. Suponho que estamos no caminho certo, que é onde usar, e muita gente já começa a utilizar a palavra inclusão, não é? Como uma perspectiva não de, como é que eu ia dizer, de boa vontade, mas numa perspectiva da construção daquilo que o canadiano Wilkin Lika chama de uma cidadania multicultural. É construir, formar jovens, assim como se forma jovens para o plurilinguismo, formar jovens para a pluricultura, não é? Nesse sentido. E isso só se consegue através, precisamente, do diálogo intercultural. Eu acho, é isso que eu gostava de dizer, não é? E que se faz, quer dizer, nada é perfeito, mas o Canadá, que ainda é, porque me parece, o exemplo menos mau de políticas de gestão da multiculturalidade, que o que pretende é precisamente a construção de uma cidadania multicultural. Eu penso que a interculturalidade parece eu prefiro dizer diálogo intercultural. A interculturalidade parece-me, na verdade, a metodologia mais adequada. Porque as pessoas pensam em interculturalidade numa perspectiva de integração em que as minorias têm que conhecer a cultura portuguesa. Nunca pensam que aquilo que essas minorias comem, os seus rituais, tudo isso, faz parte, não é, dessa comunidade imaginada. Era só isso que eu queria dizer. Eu na sequência também do que estava a dizer a Inocência, eu acho que também outro dos é o olhar acrítico sobre o que é a interculturalidade, não é? Mas, por outro lado, eu acho que a interculturalidade, ela casa bem demais com o lusotropicalismo. Eu não estou a dizer que a interculturalidade necessariamente é lusotropicalista, mas ela não permite desconstruir ou dá pouca ferramenta para desconstruir algumas das características da questão do lusotropicalismo, não é? Por exemplo, quando se dá esta ideia, não é, que fazer uma terceira cultura a partir de várias culturas, não é? Quer dizer, liga bem demais com a ideia da mestiçagem, que nós sabemos como é que era feita, não é? E para que é que ela servia, lusotropicalista. A ideia de que, havendo mestiçagem, havendo mistura, quer dizer que não há relações de poder, não é? Este salto, não é? Portanto, despolitiza. Então, eu acho que a ligação ou a maneira como se colocou a interculturalidade como opção, não é, de linha de gestão da diversidade nas escolas, e aquele património que já vinha de trás, muito enraizado, muito presente na sociedade portuguesa, que é um paradigma lusotropicalista, quer dizer, criou ali uma barreira na possibilidade de nós termos uma visão mais crítica e antirracista. Tem que ser mesmo mais crítica e antirracista, mas sempre, na minha perspectiva, na capacidade de reconhecer a cultura, as diferentes culturas. E é assim que eu vejo a interculturalidade. O reconhecimento tem que ser a primeira fase, não é? É precisamente disso que eu vou falar no tal... No texto que eu estou a aguardar. No texto que está a aguardar.
desde junho. Não, então, mas é normal, escrever demora. Escrever demora, ainda bem que ela demora. sabe. Mas Não, é isso eu mesmo, penso- e inocência, muitas vezes eu acho que não há o reconhecimento dessa fase. Eu estou-me a lembrar por isso, quer dizer, há N, né? N fases, né? Mas quando reconhecem que é preciso dar espaço à cultura é de uma maneira folclórica, que outra vez vai buscar os tropos coloniais, né? Exatamente. Olha, Aquela etnografia colonial, né? pois, Panos e tal. Pois, exatamente. É. Eis a razão pela qual, quando o David Cameron, primeiro Angela Merkel, depois David Cameron, depois aquele idiota do Sarkozy, disseram que o multiculturalismo falhou na Europa, na verdade, porque Angela Merkel falou da Alemanha, David Cameron falou do Reino Unido e Sarkozy falou de França. Choveram artigos e livros interrogando. Há com os títulos Which multiculturalism you are speaking of, Mr. Cameron? A questão é que de que multiculturalismo é que eles estavam a falar? Porque o multiculturalismo ainda pode ser definido como um programa, obviamente baseado em políticas públicas de gestão da multiculturalidade. Não é? De quando ele diz, falhou. O que é que falhou? Falhou aquilo que vocês nunca pensaram em implementar. Claro. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na verdade, a interculturalidade pode ser isso, não é? Pode ser no sentido no sentido do Freire, do Gilberto Freire. Sim. Pois, pode ser. Não é? Pode ser no sentido. Mas estou a falar de uma interculturalidade como a proposta por Wilhelm Lica, por exemplo, como a proposta por Charles Taylor. E isto não tem, quer dizer, isto é algo que, só para terem uma ideia, uma vez, eu tenho um irmão que vive no Canadá, veja a minha sobrinha a ler como livro obrigatório, não é? Quer dizer, como uma das leituras obrigatórias, precisamente a infância da Rainha Ginga, no Canadá, em inglês, claro. Eu fiquei maravilhada. É uma das leituras obrigatórias, portanto, para que os meninos daquela terra conheçam a ancestralidade de pessoas que vivem naquela terra. É isso que eu estou a chamar de interculturalidade. Pois, isso. Mas não é esse o seu sentido, sabe bem que não é. Mas é isso que eu estou a propor. Pois. Não é? Pronto. A começar pelos cardápios das cantinas. Mas é isso que eu estou a propor. Não é interculturalidade a Gilberto Freire, que realmente, né, quando falo. É por isso que nós já falamos disso, eu vou ser politicamente incorreta, né, porque, né, essa história de Lisboa crioula me incomoda. Pois, essa história de Lisboa crioula, que vai de novo, vai estrear um programa também na RTP África, no domingo, precisamente com a história da Lisboa crioula. A mim também me incomoda muito a inocência. Parece que nunca mais... A mim também me incomoda muito. Pois, incomoda bastante, porque fica uma coisa muito folclórica, não é? E é querer sempre passar rápido demais, não falar dos problemas e querer passar rápido demais sobre isso. Que somos todos irmãos, então a história da língua... Agora que vamos ficar amigos. Olha, eu fico com pele de galinha. Mas, enfim, mas isso sou eu que sou beligerante, como já me chamaram, não é? Mas isso, desculpe interromper, mas isso talvez é uma praxe em Portugal, é uma praxe do poder público em Lisboa também. Eu vejo o trabalho que fizeram na zona de Martim Bonicha até Anjos, como gestão da diferença cultural, é folclorizar o elemento da, entre aspas, alteridades para atrair dinheiro branco e expulsar os moradores de lá. A luz do tropicalismo contemporâneo, uma continuidade gigantesca com o que era a própria política portuguesa, o que foi durante
último século, pelo menos. Já Stuart Hall diz que a diferença pode ser um argumento de venda, né? Então. Um argumento de venda, portanto, não é isso que se quer, mas eu digo uma coisa, e agora a Cristina vai me saltar ao pescoço. Ai! Já superamos as 8 da noite. Não, eu tenho que fazer isso com o tempo. Reportando-me aquilo, gente, chove tanto aqui. Reportando-me aquilo que o Luca disse. Luca, eu, como conheci o Martim Muniz, este Martim Muniz que tu conheces e que tu criticas e bem, está muito bom. Viu? Agora, vamos trabalhar para que ele seja realmente como deve ser. O Martim Muniz era uma zona, o Martim Muniz era um gueto. Muita gente não ia lá. Não entrava naquele centro comercial da Moraria. Ai, que horror, eu vi. Ai, que horror. Está sempre cheira sempre a caril. Ouvi eu. Portanto, como está, já é uma grande diferença. Melhor que essas pessoas tivessem continuado a não entrar. Se não entravam, quem reclamava do cheiro a caril podia continuar não entrando lá agora também. Não, iam lá comprar o caril, né? Gente, aqui chove tanto. Oi, licença, não vou ser eu que lhe vou saltar o pescoço. Eu acho que é o Luca, que até diz que era melhor as pessoas não entrarem lá, não é? Eu pensei que ele ia usar um argumento mais suave, que ele ia dizer, bem, licença, mas já sabe que depois de estendido no tempo, aquilo que parece bom no momento, depois tem mau resultado. Mas não é? Ele proibiu mesmo as pessoas de ir. Bom, então eu acho que hoje podemos encerrar quase no horário. Acredito que essa hora e meia de conversa foi extremamente densa e extremamente enriquecedora, tanto nas questões levantadas quanto na maneira de abordar as questões. Então, eu agradeço mais uma vez a Cristina, agradeço mais uma vez a Inocência, a Rosângela, o Emerson, o Lucas, pela colaboração nesses dias, nesse evento. Eu agradeço toda a participação de todos, que foi uma ótima participação, tanto ontem, tanto hoje. Farei realmente mais uma ótima tarde, mais uma tarde belíssima e muito bem gasta, a meu ver. Não sei se Inocência, Rosângela, alguém quer... Não, a única coisa que eu quero dizer é que no próximo evento possa ser presencial e possamos ter a Cristina conosco. Eu espero que sim. Foi um prazer estar convosco. Esta discussão muito acesa, animada, mas também muito, muito crítica e muito centrada naquilo que são questões da atualidade e que nos interessam. Então, obrigada por este bocadinho, por este momento de conversa convosco. Nós é que agradecemos, aprendemos muito. Aprende sempre muito com a Cristina. Eu tenho certeza que esse é apenas o ponto de partida desse nosso projeto e para continuar as interlocuções nos próximos 2 anos e meio, que é a vigência do projeto. Então, boa noite a todos, um bom jantar, um bom aperitivo para quem estiver no Brasil. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, obrigada.